Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dados Críticos. Meu nome é Igor Theory e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos do Mestre Preguiçoso, né? Nessa série de vídeos eu falo para vocês, né, sobre o livro de mesmo nome, né, The Lazy DM, e são dicas para que você possa ter menos trabalho preparando o seu jogo, né, e preparando as coisas que realmente são essenciais para trazer diversão para o seu jogo, né? Se você quiser saber mais sobre essa série de vídeos, assiste os primeiros vídeos da série, tá? Você pode dar uma olhada aí. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a revisão dos personagens e da importância de se fazer essa revisão. Antes da gente começar, eu queria pedir a você para se inscrever caso você não seja inscrito, né? E queira receber conteúdo relacionado a RPG. A gente tem vários conteúdos aí, tanto para mestre quanto para jogadores, né? Esse vídeo aqui é um exemplo de conteúdo que serve tanto para mestres que já são antigos, mas também serve para quem está querendo aprender a mestrar. Então vamos lá, né? Eu fiz aqui um roteirinho para nos guiar aqui na nossa conversa e o capítulo começa com uma citação que eu traduzi, né? Nada é mais importante para uma campanha do que as histórias dos personagens dos jogadores. Essa é uma citação do Chris Perkins, né? Ele é designer, né? Desenvolvedor aí. E editor do D&D. Então ele está por trás da criação do D&D. E isso que ele fala aqui é da importância, né? Por mais que o jogo seja amplo e tenha suas histórias, a importância principal está aí nas histórias dos personagens, né? O capítulo, né, esse primeiro passo do Mestre Preguiçoso, ele vai servir para nos poupar muito tempo depois, tá? Porque ele vai mirar a nossa visão para o foco principal, que são os jogadores que estão ali na mesa, né? Então os jogadores eles vão se interessar muito mais pelas histórias dos próprios personagens do que pelas histórias que você criou ali, do plot, do gancho e tudo mais. Isso pode acontecer de um outro jogador ter esse interesse mais no mundo, né, na lore do mundo e tudo mais. Só que geralmente, né, se os jogadores colocam algo na história é porque eles querem usar, né? Então a história da sua campanha ela vai interessar muito mais os jogadores se ela incluir as histórias deles. Então se você pega as histórias dos personagens ali e coloca ela na história linkada com a história do seu mundo, né, do seu jogo, isso vai interessar eles de um jeito sem igual. Vai fazer com que eles queiram resolver as coisas, vai fazer com que eles fiquem atentos, querendo pegar informação, entendeu? E aí o Mike Shea, que é esse autor desse livro que a gente está se baseando para ter essa conversa, ele fala uma coisa muito interessante aqui, né? Ele fala que os jogadores querem que os personagens deles façam as coisas. Então, o que é esse fazer as coisas? É eles agirem, né? É fazer coisas que tenham consequências, né? Que eles vejam que eles estão mexendo naquele mundo e as coisas estão voltando para eles, né? Então, para isso, cara, quando você já pega a história do personagem e coloca ali, eles já começam a perceber que, pô, aquilo que eu criei, coloquei só no papel aqui na história do meu personagem, já se tornou algo vivo aqui dentro dessa história. E por isso revisar os personagens é um passo tão importante e deve ser feito assim antes de toda a sessão, né? Antes mesmo de você talvez começar a pensar na história dessa campanha. Porque aí você já pode pegar as histórias dos personagens e começar a dar uma olhada e tudo mais. Mesmo se você tiver só 5 minutinhos ali, imagina que é uma campanha surpresa, uma one shot, sei lá, algo do tipo, né? E os caras já vieram com a ficha pronta. Se eles colocaram alguma coisa, dá uma olhada rápida e tenta pegar algo de cada um, entendeu? E aí, assim, o livro vai falar de alguns modos que a gente pode ligar as histórias dos personagens na história do nosso jogo, né? Ele fala de começos fortes, que é algo que a gente vai falar, né? Na verdade, todos esses tópicos aqui são coisas que a gente vai falar no futuro, né? Explicar como fazer começos fortes, como criar lugares fantásticos, como pegar monstros mais relevantes, né? Fazer segredos e pistas. Então tudo isso aqui, né, inclusive os tesouros, podem servir para você ligar a história do seu personagem na história do jogo. Então aquele tesouro que você deu pro personagem, ele pode ter um pedacinho de história ali, ou então uma pista para resolver ali um mistério, ou para fazer o jogo andar, ela também pode estar ligada na história do personagem, né? Então são modos de fazer que a gente vai abordar como fazer, né? Aqui eu tô falando que é possível fazer, mas a gente vai abordar como fazer nos próximos vídeos, tá? E aí ele fala sobre a importância de você monitorar os personagens, né? Em um papel, cartões, ou algum arquivo de computador. E esse monitoramento, ele deve ser feito por você, mestre, né? Para você ter ali sempre uma ideia de quem são os personagens, quais as motivações deles e tudo mais, né? Ele recomenda, né, que você deixe isso muito simples, que você pegue ali um cartãozinho para cada personagem, escreva o nome, motivação e um pouco pedacinho da história, pontos importantes, né, em tópicos assim, e que antes de cada sessão que você pegue isso para revisar e dar uma lida de novo nesses cartões para sempre
na hora de planejar um jogo ou de começar a sessão, você ter fresco a história dos personagens, quem eles são dentro da sua cabeça. Dessa forma você consegue fazer o jogo voltado para eles. Existem várias formas de serem feitas isso e eu queria compartilhar com vocês a forma que eu tenho feito ultimamente, né? Eu estou usando ultimamente uma planilha para fazer esse monitoramento, né? E aí eu queria compartilhar essa planilha com vocês, que talvez pode ajudar vocês que são mestres iniciantes ou mesmo você que já mestra há algum tempo, né? Seja em jogos presenciais, que eu levo um notebook ali, ou mesmo no Roll20, que é onde eu mais jogo minhas mesas, eu geralmente uso essa planilha aqui, né? Mostrar para vocês que eu mesmo criei para monitorar os personagens, né? Aquilo que eles têm. Então nessa planilha, deixa eu explicar um pouquinho como ela funciona. Cada coluna representa um personagem. E aí nesse lado esquerdo aqui, né, na planilha do Google, você pode clicar no mais para expandir ou não. Então eu fiz desse jeito porque acho que é um jeito que fica mais fácil para mim. Talvez você possa fazer uma outra planilha, ou você pode clicar em copiar ela e modificar do seu jeito, mas cada uma dessas linhas aqui, ela tem um tanto de informação que eu posso passar dos jogadores para cá. No Roll20 fica muito fácil de você abrir ali a ficha do jogador e dar uma olhada, né? Mas se você já tem tudo aqui junto, né, num local só, você sabe aonde recorrer, você já acostumou seu olho a olhar para aquilo e principalmente se está tudo aqui um do lado do outro, você tem uma base para comparar para quem está dando mais atenção naquele momento ou não, tá? Então eu fiz aqui uma planilha que está bem completa, né? Mas vocês não precisam usar isso tudo aqui. Eu mesmo praticamente não uso todas as partes que tem nessa planilha, né? Eu uso mais essa parte de atributos aqui que eu coloco força, destreza e tudo mais. E a parte de anotação, logicamente, né, que você clica aqui, você pode anotar o quanto você quiser aqui dentro, né? Esse campo vai se expandindo aqui. E eu uso também essa parte de perícias passivas, né? Que à medida que você vai colocando aqui, ela vai mostrando o valor passivo aqui, que é algo que eu gosto de usar bastante nos jogos que eu faço. E eu criei essa planilha também para servir como uma colinha, de certa forma, para as regras. Então, por exemplo, eu coloquei algumas notas, por exemplo, aqui em acrobacia, né? Tirei lá do DRS, do documento de referência do sistema, que quando eu passo em cima ele me dá aqui uma descrição do que a acrobacia faz. Eu fiz isso em vários outros campos, né? A parte de condições aqui também, né? Para você monitorar se um player tá com uma condição ou não. Você clica aqui, ele fica vermelhinho para chamar um pouco sua atenção. Então, esse tipo de coisa ajuda, né? Você não precisa usar tudo, como eu tô falando, né? Mas apenas o fato de você pegar as coisas dos jogadores e passar aqui antes de você começar a campanha, né? Na hora que eles te passam a ficha, é um ato ao mesmo tempo de verificar as fichas deles para ver se está tudo certinho e ao mesmo tempo de ir lendo, né, e conhecer melhor. Uma coisa que eu gosto de fazer para acelerar o jogo é criar um campo aqui para fórmulas e outras anotações, porque eu pego as magias, formulazinhas de magias que geralmente se usa, e eu resumo elas aqui. Então eu sempre tenho isso à mão. Eu costumo também anotar o que aquele jogador gosta, quais são as motivações daquele personagem, né? Tudo isso para tentar ligar cada vez mais o jogo ao interesse dos personagens, tá? Então vocês podem vir aqui nessa planilha, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Vocês não vão conseguir editar ela, mas aí vocês podem fazer o seguinte, clicar aqui em arquivo e clicar em fazer uma cópia. Aí você vai fazer uma cópia no seu drive aí e vai ter acesso total para editar, modificar do jeito como você quiser, tá? Só toma cuidado com alguns campos, como esses aqui mesmo das perícias, que eu coloquei algumas fórmulas, né, do Excel. Então quando eu coloco aqui a força, ele já calcula aqui embaixo para mim as perícias que estão relacionadas à força. Destreza, a mesma coisa, né? Se eu coloco aqui, ele já vai calculando. Se eu marco também. Então toma um pouquinho de cuidado para não apagar essas fórmulas aqui, tá? Você pode inclusive clicar aqui para ficar maior o campo, né? E é isso aí, né? É um dos métodos de monitorar. Mas se você prefere o velho e bom caderninho ali, o papelzinho, fique à vontade também, porque é muito válido, dá super certo também. Você pode pegar cada folha do caderninho e dedicar uma para cada personagem. Eu acho isso muito interessante de ser feito também. Voltando aqui à nossa conversa, né? Algo que o autor fala é para você se testar. Sempre teste-se para tentar lembrar os nomes dos personagens sem ver a ficha, tá? Antes do jogo começar, antes de você revisar, tenta lembrar o nome deles. Quem são os personagens? Qual é a classe deles? Qual é a raça? Quais as motivações? Tenta lembrar isso sem olhar para a ficha. E depois dá uma olhada, né? Porque à medida que você vai fazendo esses testes, você vai colocando e fixando na sua mente quem são os personagens. Dessa forma, no meio da sessão, você vai saber sem mesmo ler o que eles gostam e o que eles precisam, quem eles são. E por último, vamos fazer uma revisãozinha do que a gente discutiu hoje, né? Então aqui a gente tem uma checklist para se fazer quando você quer revisar um personagem. A primeira é escrever nomes, motivações e histórias deles. A segunda é revisar essas notas antes de cada sessão, né? A gente falou disso. Em terceiro lugar, você vai usar essa revisão para ligar
a história dos personagens, a história do jogo. Muito importante isso. E por último, sempre testar a si mesmo para ver se você consegue se lembrar dos nomes. E eu até amplio isso aqui, não só os nomes, mas histórias e tudo dos personagens, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, seja você mestre iniciante ou uma pessoa experiente, né? Se você discorda de algo aqui, eu acho muito importante que você coloque nos comentários também. Vou deixar outros 2 vídeos aí na tela para você assistir caso tenha interesse. Confira os outros vídeos do canal, tem muita coisa interessante aí. E se esse vídeo te ajudou, avalie ele aí como positivo, por favor. Não perca os próximos vídeos dessa série e os próximos vídeos do canal também. Também fica atento que a gente vai começar a fazer stream aqui no canal, tá? Jogando RPG. Então não perca não. Até mais.